Eu sou uma garota japonesa de 22 anos e tenho um tio que é bem mais velho do que eu, cerca de 40 anos. Ele é o mais novo dos irmãos do meu pai. Eu o conheci desde que nasci até os 10 anos de idade. Para ser sincera, quando eu estava crescendo, tudo estava bem entre nós. Ele nunca agia de maneira estranha, mas, curiosamente, minha mãe sempre me dizia para ter cuidado com ele. Quando fiz 9 anos, me mudei com minha mãe para outra cidade bem distante, e foi aí que ela começou a me contar algumas coisas sobre ele e meu avô. Ouvir aquilo me soou estranho, embora eu tenha que admitir que duvidei da versão dela, porque minha mãe é uma daquelas pessoas que tende a exagerar tudo. Então, eu não sabia o quanto de verdade havia no aviso dela, até eu ter 17 anos. Nessa época, a família do meu pai se reuniu na cidade. Geralmente, foi bem legal. Eu pude ver meus primos, especialmente a Emily, que era um ano mais velha que eu, e nós sempre fomos boas amigas, então aproveitamos a oportunidade para colocar a conversa em dia. Mas eu também encontrei meu tio novamente. Durante esse encontro, embora eu tenha me arrependido depois, fui talvez amigável demais. Ele, que já parecia bem mais velho, com uma barriga grande e quase completamente careca, me surpreendeu. Ele costumava ser aquele tipo de cara popular, sempre bonito, sempre festejando e rodeado de amigos. O encontro foi legal, muito agradável, e o ambiente estava fantástico. Meu tio se comportou como sempre, muito simpático e animado, como ele sempre foi quando eu o conheci. Eu acho que era isso que o tornava tão popular, mas então o comportamento dele começou a mudar. Enquanto conversávamos, ele procurava qualquer desculpa para tocar em mim de maneira sutil, como por exemplo, tocando meu ombro ou braço para me chamar a atenção. Não era em áreas inapropriadas, mas era estranho que ele estivesse sempre buscando esse tipo de contato, e isso começou a me deixar com uma sensação ruim. Na minha cultura, os homens não devem tocar nas mulheres, mesmo que sejam amigos, então isso me deixou desconfortável. Nenhum outro parente homem tinha se comportado assim, exceto meu avô. Lembro de uma vez na casa da minha prima, onde ele também estava. Não sei bem o que aconteceu, mas ouvi meu tio fazer um comentário sobre minha timidez enquanto se aproximava muito de mim. A sensação de desconforto foi muito forte, e eu não consegui parar de me sentir vigiada o tempo todo. As conversas que eu tinha com meu tio pareciam uma tentativa constante de me puxar para qualquer tópico que estivesse sendo discutido. Ele estava sempre me fazendo perguntas, tentando me incluir, como se fosse para manter minha atenção nele. Eu tentava parecer ocupada, mas ele realmente era insistente. Lembro de uma vez, depois que ele se aproximou demais de mim, eu o vi olhando para minha bolsa enquanto eu estava um pouco afastada. Ele parecia ficar nervoso e rapidamente tentou agir como se não estivesse fazendo nada estranho. Mas, claro, isso foi bem esquisito. No final do dia, estávamos no sofá e ele estava acariciando o gato da minha prima. Quando ele estava indo embora, eu queria acreditar que era uma despedida normal, mas ele pegou meu pulso de forma abrupta e me puxou para ele. Honestamente, me senti muito desconfortável, como se ele estivesse invadindo o meu espaço pessoal. Era quase como se eu estivesse encurralada, e isso me deu uma sensação horrível. Ele disse algumas palavras que não consegui lembrar direito, porque fui tomada por nojo e pânico, já que o que ele estava fazendo estava completamente fora de lugar na nossa cultura. No Japão, os homens não agem dessa forma com as mulheres, nem mesmo o marido com a esposa. Tentei me afastar, mas ele apertou ainda mais. Senti como se fosse quebrar meu pulso. Eu estava com muito medo, mas de repente ele olhou por cima do meu ombro, então me soltou. Sorriu de um jeito estranho, como se nada estivesse errado, e foi embora. Quando me virei, vi que meu pai estava a poucos passos atrás de mim. Ele havia presenciado parte de todo aquele momento horrível. Ele me deu um olhar estranho, mas depois foi ver os outros. Assim que cheguei em casa, contei tudo para ele. Felizmente, meu pai me disse que fiz bem em contar e que ele iria conversar com minha avó para resolver a situação. Porém, nada disso aconteceu. No lugar disso, meu pai decidiu me manter afastada do meu tio e não queria que ele entrasse em casa. Então, sempre inventava desculpas para ele não ir. Meu pai também me dizia para não abrir a porta para ele, se eu estivesse sozinha ou com meu irmão. Mesmo assim, meu tio continuava estranho.
Uma vez, ele estava filmando o aniversário da minha prima mais nova, mas havia momentos em que ele só ficava filmando a mim, e eu me sentia muito desconfortável. Meu pai ficava de olho em mim e me protegia enquanto ele estava por perto. Outra vez, meu tio chegou correndo à porta, como se estivesse com pressa, para nos entregar uma refeição que minha avó havia preparado. Era tarde da noite, e ele não fez o mesmo com meus outros primos. Naquela vez, meu pai o lembrou de que não abriríamos a porta para ele se estivéssemos sozinhos. Mas meu tio não gostou disso, claro, e ficou ofendido, até ficou bravo com meu pai. O mais estranho é que, de repente, ele tinha um bebê, mas nunca apresentou a esposa nem nada. E eu realmente não entendo porque ele parece me seguir especificamente, já que não age dessa forma com meus outros primos. Eu queria ter sempre escutado minha mãe e ficado longe dele desde o primeiro momento em que o conheci. Eu realmente queria poder me afastar dele algum dia, porque ele me deixa muito incomodada. Por enquanto, tento mantê-lo afastado de maneira cordial, mas sempre com muito cuidado quando ele está por perto. Tenho quase certeza de que em todo bairro do mundo existe uma família esquisita. Sempre que falo sobre essas coisas, todo mundo parece lembrar de um vizinho ou grupo de vizinhos estranhos, seja da infância ou da vida atual. E o que eu aprendi com todas essas histórias é que, quando tem uma família dessas por aí, é só questão de tempo até alguma coisa estourar. E foi exatamente isso que aconteceu com uma família maluca que morava perto de casa quando eu estava crescendo. Na maioria das vezes, a confusão era resultado de uma briga familiar que terminava em confronto com os vizinhos na rua. Algo do tipo, as coisas saíam de controle, chamavam a polícia, faziam algumas prisões, normalmente, colocavam placas de vende-se nas janelas. Mas, para ser sincero, eu gostaria que minha história fosse tão simples ou que tivesse terminado tão bem. O que aconteceu no meu caso ainda me assombra e tem consequências que realmente me assustam. Eu cresci em uma pequena comunidade irlandesa nos anos 1980. Nossa comunidade era super unida. Todo mundo se conhecia e, claro, se metia na vida dos outros mais do que o necessário. Lembro de um garoto chamado Ben, o filho mais novo da família Robinson. Um sobrenome bem comum para uma família estranha. Mas não é por isso que vou me lembrar dele para sempre. Os Robinsons eram realmente estranhos. Essa é a palavra que melhor descreve a essência deles. Eles eram realmente perturbadores. Lembro que uma das primeiras vezes que vi o Ben foi durante uma assembleia na escola primária. Era por volta das 8 da manhã, e todos nós, crianças, estávamos sentados no salão da assembleia em completo silêncio, exceto pelo nosso diretor, que estava fazendo alguns anúncios. Mas enquanto isso acontecia, os soluços do Ben podiam ser ouvidos alto por todo o salão de aula. Ele não parava de chorar. Não era só um choro baixinho, mas aumentava em intensidade até que uma professora teve que tirar ele da sala, porque ele não conseguia parar. Eu me senti muito mal por ele naquela hora, mas com o tempo a gente se acostuma com as coisas e eles simplesmente ganharam a fama de serem a família esquisita do bairro. E como eles não se metiam em grandes encrencas com os outros, o pessoal simplesmente os deixava em paz. O próximo evento estranho aconteceu anos depois, no ensino médio. De repente, todos os olhos estavam voltados para o pátio da escola, onde um monte de alunos estava reunido, sussurrando e rindo de alguém. Todos estavam grudados nos portões da escola, rindo e cochichando ao ver um garoto vestido totalmente com uniforme, exceto por um detalhe importante: ele não estava usando calças. Acontece que aquele garoto era o Ben. Pelo que eu ouvi, o pai dele o havia expulsado do carro de maneira bem rude. A história que circulava era que o Ben não estava pronto quando o pai decidiu levá-lo para a escola. Ao invés de esperar ele colocar as calças, o pai o arrastou para fora do carro como estava, sem calças, para lhe dar uma lição sobre pontualidade. Eu não sei se isso é verdade, mas o que eu sei é que eu vi ele entrar na escola usando só a camiseta, os sapatos e a roupa íntima. Eu não podia acreditar. Como um pai poderia submeter o próprio filho a uma humilhação dessas? E, para ser sincero, eu não sei como o Ben ainda conseguia viver com pais tão problemáticos e cruéis. Diziam que assistentes sociais tinham visitado a casa deles, o que parecia ser verdade, porque por um tempo não houve muitos incidentes envolvendo a família Robinson.
Talvez aquela visita tenha feito eles mudarem de atitude, ou pelo menos parecia que sim. Mas tudo chegou ao ponto máximo quando o Ben tinha 16 anos, pouco antes de terminarmos o ensino médio. Uma manhã, ele chegou na escola com suas próprias roupas, um par de sapatos caros e um suéter super colorido. Uma professora, que certamente sabia o que estava acontecendo em casa, puxou ele para o lado. Ouviu Ben sussurrar alguma coisa para ela, logo antes de irem juntos para a sala da direção. No momento seguinte, o Ben, além dos sapatos que estava usando, estava com um uniforme novo, um casaco, uma gravata e um suéter novo. A partir daquele momento, ele parecia quase uma pessoa diferente. Os pais dele não o deixavam mais na escola e ele ficou mais confiante e aberto com os outros. Ele até começou a jogar basquete com a gente durante o intervalo, algo que nunca tinha feito antes. Nós até viramos bons amigos por um tempo. Em várias ocasiões, ele nos convidou para ir na casa dele. Claro que sempre dissemos não, com alguma desculpa, só para evitar ir à casa fria dos Robinson. Mas tudo parecia indicar que algo estava mudando para ele. Mas, depois de um longo fim de semana, o Ben não apareceu na escola e isso começou a deixar todo mundo curioso. Normalmente, os alunos faltavam um dia ou dois de vez em quando, mas o Ben ficou ausente por uma semana inteira, e isso fez as pessoas começarem a falar. Acho que, por ser tão jovem e ingênuo, eu não conectei os pontos do que estava acontecendo e nunca pensei que houvesse alguma ligação entre os problemas da cidade e a ausência do Ben na escola. Um sábado, meus pais me chamaram para a cozinha e me perguntaram se eu tinha ido na casa do Ben ultimamente. Eu disse que não, mas que ele tinha me convidado alguma vez. Quando minha mãe ouviu isso, ela deu um olhar estranho para o meu pai. Um olhar que parecia ser uma mistura de horror e alívio, como se tivesse escapado de um grande perigo. Logo depois, eu soube na escola que tinha acontecido um brutal duplo homicídio na cidade e que alguém tinha sido preso. Aquilo foi a coisa mais louca que aconteceu em décadas na nossa comunidade tranquila, onde nunca acontecia nada. Lembro que a pior coisa que tinha acontecido nos últimos 5 anos tinha sido um assalto a um carro. Então a ideia de que houve 2 assassinatos era inacreditável e logo começaram as especulações sobre quem poderia ter sido o assassino. Olhando para trás, entendo por que os adultos queriam nos manter afastados de tudo isso. Só depois de alguns anos que eu percebi que a polícia tinha feito de tudo para proteger a identidade de quem tinha cometido os assassinatos, e isso porque o autor dos crimes era um menor de idade. Eventualmente, os rumores chegaram até nós e começaram a ligar a repentina felicidade do Ben ao que tinha acontecido. Mais tarde, eu entendi que ele mesmo havia terminado com a vida dos pais dele, o que o libertou de uma casa cheia de tormento. O estranho é que eu nunca consegui entender como a morte dos próprios pais poderia fazer um filho ficar feliz. Mas acho que isso é porque eu tive o privilégio de crescer em uma casa cheia de amor, com pais normais que sempre cuidaram de mim e me trataram com amor e respeito. Relembrando tudo isso e juntando as peças desse quebra-cabeça arrepiante, é de tirar o fôlego pensar em tudo o que o Ben teve que passar para tomar uma decisão tão drástica e assustadora como essa. Por exemplo, o dia em que ele chegou na escola com aquelas roupas novas foi provavelmente o mesmo dia em que ele terminou com a vida dos pais. O uniforme original dele tinha ficado manchado de sangue e talvez tenha sido por isso que ele se desfez dele. Enquanto ele nos convidava para assistir TV ou jogar, os pais dele podiam estar mortos lá em cima, no quarto. Se a gente tivesse entrado, talvez tivesse sentido um cheiro estranho ou visto moscas ao redor da porta. É uma ideia perturbadora, e às vezes eu fico me perguntando o que teria acontecido se a gente tivesse entrado e descoberto o que ele fez com os pais dele. Será que ele teria nos matado também? Eu realmente sou muito grato por não ter tido que descobrir. As mães geralmente são sempre o pilar da casa, a pessoa para quem você vai quando tem um problema ou precisa de um conselho e orientação. Dizemos frequentemente que o amor e a sabedoria de uma mãe são os mais divinos. No entanto, esse ditado popular está bem longe de ser verdade no meu caso. Minha mãe sempre foi completamente psicopata e com o passar dos anos, ela só piorou, a ponto de fazer algo impensável. Quando eu era pequena, lembro que um dia ela fez um escândalo na escola do meu irmão só porque encontrou cigarros na mochila dele, quando ele tinha 17 anos.
Foi um escândalo tão constrangedor que a polícia teve que intervir. Naquela época, a loucura dela poderia estourar a qualquer momento. Embora, comparado a agora, fosse quase tranquilo. Hoje, com cerca de 31 anos, já não moro mais com ela. E vou te contar o começo dessa história de terror. Tudo começou num dia em que cheguei em casa depois de um longo dia de trabalho. Eu tinha 24 anos na época e estava super nervosa. Não conseguia me mover porque não estava ganhando o suficiente. Sempre havia alguém insistindo para que eu procurasse um trabalho melhor, mas eu já tinha mudado várias vezes e o pagamento era o mesmo em todo lugar. Eu até poderia ter me mudado para a casa de um amigo, mas não havia um quarto extra na época. O que aconteceu naquele dia foi que, quando cheguei em casa depois das 22 horas, minha mãe começou a fazer uma cena. Eu, cheia de nervos, não aguentei mais. Ela ficou furiosa simplesmente porque eu cheguei depois do escuro. O que ela queria? Eu tinha um trabalho que exigia que eu ficasse lá até tudo ser resolvido. Além disso, eu deveria ser grata por ser eu quem pagava o aluguel e cobria a maior parte das despesas. Mas ela estava furiosa e continuava me insultando. No meio da briga, eu falei para ela que ia me mudar em breve e que nunca mais voltaria. Eu estava cansada de viver na ponta dos pés e que a vida não deveria ser assim, muito menos naquela idade. Ela continuou gritando até que comecei a fazer as malas. Naquela mesma noite, entrei no carro de uma amiga e fui embora. Eu nunca tive um carro até sair de casa, e foi a minha amiga quem me ajudou a conseguir um. Passei semanas dormindo no chão da casa dela até que ela conseguiu liberar um quarto. Só depois de um mês é que eu consegui ter meu espaço. Mas, justo quando eu pensei que minha vida começaria a melhorar, minha mãe descobriu onde eu estava e começou a nos assediar. Primeiro, ela começou a implorar para eu voltar para casa, mas eu disse que o barco já tinha afundado e que eu estava feliz de estar fora dali, sempre estressada pela presença dela e sendo vigiada a cada passo. Minha mãe era uma pessoa extremamente volúvel e eu nunca podia ficar calma, pois não sabia quando ela ia começar uma tempestade. Ela não tinha nenhum distúrbio nem nada assim. Ela só precisava que tudo fosse do jeito dela, mesmo que isso custasse a paz da família. Foi por isso que meu pai foi embora e, sinceramente, eu entendo muito isso. Quando ela aparecia, chegava cedo, buzinando e acordando todo mundo entre 3 horas e 4 horas da manhã. Nas primeiras vezes, eu ia até a porta e pedia para ela ir embora. Ela tentava me arrastar para o carro, dizendo que me levaria para casa à força, se necessário. Ela não se importava de aparecer na casa da minha amiga o tempo todo e fazer um escândalo. Não importa se todos os vizinhos estavam vendo e nos colocando em situações horríveis de constrangimento. Num desses dias, ela surtou completamente e começou a gritar com minha amiga, dizendo que ela tinha me lavado o cérebro. Quando alguém diz algo assim, significa que a pessoa não sabe mais o que inventar para culpar os outros pelo que ela mesma causou. Eu disse para ela que ela era psicopata e que, se eu saí de casa, foi porque ninguém conseguia viver com uma pessoa como ela, que ela era a única culpada por todos ao redor dela estarem fugindo. Eu sei que foram palavras duras, mas também foi difícil aguentar a loucura e o desrespeito dela. Ela foi embora enfurecida naquela manhã e não a vi de novo por uma semana. Quando a vi novamente, ela apareceu no meu trabalho e tentou me arrastar de volta para casa. Meu chefe disse para ela sair ou ele chamaria a polícia. Ela o insultou, assim como fez com minha amiga e qualquer um que estivesse no caminho dela. Mas quando viu que ele estava falando sério, ela foi embora novamente e nunca mais apareceu no meu trabalho. Eu fiquei preocupada em perder meu emprego, então falei com meu chefe e pedi 1000 desculpas pelo escândalo. Mas ele foi muito compreensivo e garantiu que não me demitiria. Afinal, não era minha culpa ter uma mãe pesadelo. Depois disso, tudo ficou em paz por quase um mês. Eu realmente achei que ela tinha se conformado e ia me deixar viver minha vida em paz. Mas eu estava muito enganada. Graças à minha amiga, que me deu um carro barato e pagou minha carteira, eu finalmente tinha um meio de transporte decente. Comecei a ir ao trabalho com mais facilidade. Pouco a pouco, consegui um emprego melhor no município vizinho. Mas um dia, enquanto estava indo para o trabalho, todo o inferno se soltou. Quando estava saindo da estrada, um carro me bateu no lado do motorista.
O impacto foi tão forte que minha cabeça se chocou violentamente contra a janela e eu desmaiei quase imediatamente. Mas, quando recuperei a consciência, vi minha mãe saindo do carro dela para gritar comigo mais uma vez, dizendo que eu merecia aquilo por tudo que tinha feito a ela, que eu era ingrata e uma palavrão do mal e merecia morrer. Em resumo, ela tinha feito aquilo de propósito. Mas a parte mais assustadora foi quando ela disse que, se ela me deu a vida, ela também tinha o direito de tirá-la. E era isso que eu merecia por tê-la abandonado. Não pude acreditar que ela estava me dizendo aquilo. O que realmente tinha tentado me matar de propósito. Foi absolutamente aterrorizante. Se eu já tinha medo dela antes, agora eu estava aterrorizada por aquela mulher. Depois de me insultar e ameaçar me matar, ela entrou no carro e foi embora. Logo depois, eu liguei para a polícia e contei o que havia acontecido. Quando os policiais chegaram e ouviram meu depoimento, foram rápidos em ir atrás dela e prenderam-na. Ela resistiu e tentou fugir até que teve que parar depois que um carro de patrulha a bloqueou em El Paso. Uma vez na delegacia, ela não teve problema em admitir o que fez e por que fez. Minha mãe foi condenada por tentativa de homicídio veicular e está cumprindo uma pena de 7 anos de prisão. Até hoje, não sei explicar como ela chegou ao ponto de tentar matar a própria filha com o carro. Se sou sincera, apesar de todo o sofrimento que é pensar no tipo de mãe que tive, não sinto pena dela. Pelo contrário, ela recebeu exatamente o que merecia. Desde então, minha vida tem melhorado pouco a pouco. Minha amiga e eu começamos a falar sobre nos mudarmos para uma casa que ela possui, já que seus pais faleceram quando ela era jovem, e ela agora tem a opção de vendê-la. Fico feliz que ela tenha saído da minha vida e, enquanto, no fundo, eu realmente queria que pudéssemos ter uma boa relação algum dia. Também não vou fazer nada para me aproximar dela até que ela me mostre que realmente quer mudar. Deixe-me contar sobre o meu tio Jorge. Ele era um cara tão desequilibrado que realmente nos fez preocupar com nossa segurança. Tudo isso desencadeou um grande incidente que levou a gente a bani-lo de qualquer aproximação com a nossa família para sempre. Por algum motivo, Jorge se casou com a irmã mais nova da minha mãe quando eu tinha uns 5 ou 6 anos. Depois que ele se casou, foi preso por agressão e ficou lá por alguns anos. Por isso, não passei muito tempo com ele até que eu tivesse uns 7 anos. Minha primeira lembrança dele foi quando ele apareceu muito drogado em um dos meus jogos de rugby, agindo como um lunático nas laterais, gritando e xingando as garotas com quem ele estava jogando, estragando a diversão para todo mundo. Alguém acabou ameaçando chamar a polícia, o que fez com que ele fosse embora. Como ele estava em liberdade condicional, ele e minha tia tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menininho em uns 10 anos. A mais velha tem uns 3 anos a menos que eu. Então, durante os encontros familiares, eu normalmente passava tempo com ela, o que infelizmente significava lidar com a situação dela. Na verdade, eu não acho que eu tenha visto meu tio sóbrio. Ele estava sempre bêbado. Era de conhecimento comum que ele era abusivo, tanto fisicamente quanto verbalmente, com a minha tia. Muitas vezes, a gente tinha que ligar para minha mãe e pedir para ela buscar minha tia e as crianças, porque ele estava batendo nela. Claro, a gente sempre pedia para ela deixar ele, mas, por mais que tentássemos ajudar, ela sempre voltava para ele. E então, ele a batia de novo, criando um ciclo sem fim. Isso durou anos, e dava para perceber que as crianças também estavam sendo afetadas. Elas estavam se comportando mal e eram agressivas, mas quem poderia culpá-las? A vida delas estava cheia de violência. Houve momentos em que alguém na família ligava para a polícia ou para o serviço de proteção à criança, mas nada acontecia. E minha tia ficava brava porque achava que tínhamos traído a confiança dela só de tentar ajudar ela e as crianças. Uma vez, a filha dela ligou para a polícia porque houve uma briga e a filha mais velha, que tinha uns 9 anos, tentou intervir. Na ligação, ela mencionou que ele tentou bater nela também. Quando a polícia chegou, ele foi preso por violência doméstica e por ameaçar os policiais. Nós ficamos tão felizes por eles, mas coisas boas não duram muito. Alguns dias depois, ela vendeu o PlayStation dele para tirar ele da cadeia. Quando ele chegou em casa e viu que ela havia vendido o aparelho, ele a bateu de novo por isso. Ele era realmente um cara muito malvado e vingativo.
Para dar uma ideia, vou contar algumas histórias curtas que lembro antes de chegar ao ponto culminante de tudo. O momento em que essa bomba relógio explodiu e quase destruiu tudo no caminho. Alguns anos depois de ela ter chamado a polícia, estávamos na casa de férias. Não sei qual era exatamente, mas acho que era na Páscoa. Estavam meus pais, eu, meu irmão e a família dele. Não queríamos que o Jorge estivesse lá, mas queríamos ver minha tia e meus primos. E ele apareceu com eles. As 3 crianças e meu irmãozinho estavam sentados à mesa enquanto minha mãe servia comida. Eu estava ajudando, e meu pai e o Jorge estavam na sala ao lado. Minha mãe entregou o prato para meu irmão, e minha tia estava preparando alguns pratos para os filhos dela. Como minha mãe não precisava mais me servir, ela foi levar comida para meu pai na sala. Eu estava preparando o meu enquanto minha tia estava dando o prato para o filho mais novo. De repente, o Jorge entrou em fúria. Se aproximou da minha tia, a encurralou contra o fogão e gritou que ela deveria tê-lo servido primeiro e não as crianças. Que ele era o homem da casa e ela deveria servi-lo primeiro. Ele estava gritando tão alto que meus ouvidos doíam. Então, ele pegou o prato do filho mais velho e o plantou no peito da minha tia com um baque. Ele mandou ela colocar mais comida e sentou na frente de todos para comer com uma cara de fera. Saiba que, se fizer isso de novo, eu vou arrancar sua garganta, ele disse para a minha tia ali, na frente de todos. Eu fiquei chocado, assim como toda a minha família. Era chocante ouvir aquilo, ainda mais à mesa de jantar. Quando ela olhou para as crianças para ver a reação delas, elas estavam lá, com a cabeça abaixada e os rostos sem expressão, como se fosse normal para elas. Era de partir o coração. Ninguém sabia o que fazer. Quando ele terminou, disse para minha tia servir mais, e ela, muito nervosa, preparou um novo prato para ele. Ele arrancou o prato das mãos dela e foi para a sala comer no sofá. Ela preparou outro prato para a filha mais velha, e as crianças começaram a comer. Eu olhei para minha mãe e rapidamente peguei meu prato para comer no meu quarto e não ter que estar lá. A partir daquele dia, disse para minha mãe que, se algo assim acontecesse de novo, ela me avisasse para eu me esconder no meu quarto. Com o tempo, meu irmão e eu começamos a nos esconder nos nossos quartos quando sabíamos que ele vinha, o que era muito triste porque já não queríamos mais passar tempo com nossos primos, que amávamos muito, mas era assustador estar perto daquele homem. Mais tarde, naquele verão, tínhamos uma piscina inflável no quintal, daquelas circulares que todo mundo tem em casa, que mal davam 1 metro de profundidade. Minha mãe entrou no meu quarto e me perguntou se eu queria nadar com ela, minha tia e meus primos. Então, eu disse que sim, já que o Jorge não estava por perto. Coloquei um biquíni e estava prestes a sair quando minha mãe voltou correndo e disse que ele queria nadar também. Então, eu rapidamente coloquei uma camiseta e short e entrei na piscina toda vestida. Foi muito desconfortável, mas eu sabia que minha mãe estava me protegendo. Alguns minutos depois, estávamos naquela piscina barata e o Jorge disse que queria fazer a gente ter uma piscina de ondas. Começamos a andar em círculos para fazer a água girar, o que estava divertido, mas percebi que seus 2 filhos mais novos estavam se esforçando. A filha do meio tinha uns 7 anos, e o mais novo tinha uns 4 e estava agarrado na mãe, na borda da piscina. Bem, aqueles 2 estavam claramente com dificuldade para tocar o fundo da piscina, e a filha do meio estava escorregando para debaixo da água, enquanto o mais novo tinha lágrimas nos olhos porque não conseguia se soltar da mãe, já que a água estava muito rápida para ele flutuar. Paramos de girar a água, exceto o Jorge, que continuou andando e começou a se irritar porque ninguém estava ajudando a manter a piscina girando. A filha do meio parecia estar se afogando, então eu peguei o braço dela e a puxei para a escada para que ela pudesse respirar. A água foi parando aos poucos porque ninguém estava ajudando, e ele ficou bravo, dizendo que ninguém estava ajudando a deixar a piscina mais divertida e que ele estava cansado de tentar fazer a gente se divertir. As crianças estavam felizes quando tudo se acalmou, mesmo que ele tenha usado palavras muito fortes. Então ele foi para a escada para sair da piscina, e quando viu a menina lá, ele a pegou e a jogou na água para poder sair. Como eu estava lá, a segurei e a mantive flutuando enquanto olhava para minha mãe, que parecia tão surpresa quanto eu. A criança começou a nadar feliz agora que ele tinha ido embora, e minha tia acendeu um cigarro. Com
como se nada tivesse acontecido. Até as crianças estavam felizes por poder brincar e ignoraram toda a loucura que ele fez. Era triste ver como eles haviam normalizado uma situação tão abusiva. Havia muitas outras coisas horríveis que ele fez, mas eu precisaria de pelo menos 3 vídeos para contar todas as histórias desse cara assustador. Então, vou direto para o fato mais arrepiante, o que me fez estar aqui hoje, compartilhando essa história com você, em um canal de horror. Eu tinha 16 anos, e naquele dia meu pai e meu tio estavam reparando uma janela na nossa sala. Os filhos do meu tio Tom tinham uns 5 e 4 anos, e estavam correndo pela casa brincando. Meu irmão de 12 anos estava no quarto dele jogando videogame, e minha mãe estava cozinhando. Eu também estava no meu quarto assistindo TV, quando ouvi um caminhão estacionar do lado de fora. Para contextualizar, moramos em uma localização isolada e somos a única casa por quilômetros. Temos um longo caminho até a estrada, então as pessoas não costumam parar aqui. Saí para a sala e vi minha mãe colada na porta, olhando pela janela. Perguntei o que estava acontecendo, e ela disse que o cara do caminhão tinha parado, o que era estranho porque não costuma aparecer gente na nossa casa. Fiquei nervoso, mas como meu pai e o tio Tom estavam lá, achei que tudo ia ficar bem. No entanto, para acalmar minha mente, eu pedi para os filhos do Tom irem brincar no quarto do meu irmão. Eles saíram e logo depois meu irmão desceu perguntando por que os mandamos para lá. Explicamos que havia um estranho na casa, e ele simplesmente voltou para o quarto, deixando as crianças brincando. Minha mãe continuava olhando pela janela para as pessoas, e eu andava de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era que o Jorge estava lá, e isso era muito estranho. Nunca tinha acontecido antes dele voltar para casa sozinho, então fiquei um pouco preocupado. Será que ele fez algo com a família dele? Não se pode esperar nada de bom desse cara. Depois de um tempo, meu pai entrou e disse à minha mãe que ele e meu tio precisavam sair para comprar coisas para consertar a janela, e que eles disseram ao Jorge para ir embora. Não gostei da ideia de ficar sozinho com o Jorge rondando. Minha mãe é magra, e eu não sou muito alto, com 1,70 metros, então não éramos exatamente os melhores candidatos para enfrentar um cara enorme que provavelmente estava bêbado. Minha mãe pediu para meu pai ficar até o Jorge sair, e então eles voltariam logo. Ele fez que sim com a cabeça e saiu de casa. Depois de alguns minutos, vi meu pai e meu tio Tom conversando com o Jorge, que estava tentando arranjar desculpas para ficar mais tempo. Ele disse que tinha perdido o celular, e depois de alguns minutos ali, meu pai sugeriu que ele verificasse os bolsos. Foi assim que ele o encontrou. Então ele começou a reclamar que não conseguia encontrar as chaves que ele tinha em mãos alguns minutos antes. Começou a vasculhar a caminhonete e o chão, dizendo que não tinha problema em ir até a loja e que sairia assim que encontrasse as chaves, como se isso fizesse todo mundo ir embora sem vê-lo. Finalmente, meu tio Tom, que tinha subido na caminhonete, encontrou as chaves no apoio de copos, onde era óbvio que estavam, e jogou para o Jorge, que já dava sinais de que estava bem bêbado. Eu não concordo com essa coisa de beber e dirigir, mas a verdade é que só queríamos que ele fosse embora pela nossa segurança. A rua onde morávamos não era muito movimentada, então achávamos que havia poucas chances dele ter um acidente. Ele continuou tentando enrolar mais, mas depois de um tempo, apenas sentado na caminhonete, finalmente vimos ele ligar o motor e sair devagar. Depois que o Jorge foi embora, meu pai e o tio Tom pegaram o carro e saíram para a loja, que ficava a uns 30 minutos de distância da cidade, enquanto minha mãe e eu ainda estávamos nervosos. Ficamos na sala, olhando pela janela e comentando o quão estranho tudo estava. Cerca de 5 minutos depois, para o nosso horror, ouvimos o caminhão do Jorge voltando, e de repente ele estacionou de forma a bloquear a saída do meu carro e o da minha mãe. Ou seja, não havia como sair. Quando a família vinha, sempre estacionavam no gramado ao lado da casa. Mas não sei por que ele decidiu bloquear nossa saída justamente quando os homens tinham saído. Como vocês podem imaginar, minha mãe e eu entramos em pânico. Ela me disse para correr e pegar meu irmão e os primos, e foi o que fiz. Fui até o meu irmão e expliquei o que estava acontecendo. Juntos, levamos as crianças para a sala. Minha mãe estava em modo de crise e não sabíamos o que fazer. Não tínhamos vizinhos por perto para correr e estávamos bem longe da cidade.
A janela ao lado da porta da frente estava quebrada. Então consegui espiar um pouco e ver algo da direção para onde meu pai e o Tom tinham ido. Mas então percebi que o carro do Tom ainda estava no gramado, o que me fez perceber que ainda tínhamos uma chance de chegar até o carro antes do Jorge se aproximar. Mas agora não sabíamos onde estavam as chaves. Mesmo assim, peguei um dos meus primos pequenos, enquanto meu irmão pegou o outro. Juntos com minha mãe, saímos correndo da casa em direção ao carro do tio Tom. Quando chegamos lá, colocamos as crianças dentro do carro o mais rápido que pudemos. Meu irmão foi para o banco de trás com elas. Eu, por minha vez, praticamente me joguei no banco do passageiro e minha mãe foi para o volante. Começamos a procurar as chaves rapidamente. Como sorte, elas estavam no apoio de copos. Então, minha mãe ligou o carro sem perder tempo e saímos dali sem nem colocar o cinto de segurança. Enquanto dirigíamos para a cidade, ela estava contando tudo para meu pai pelo telefone. Ele, obviamente, deu meia volta imediatamente e foi para casa o mais rápido que pôde. Mas nós fomos para a casa da minha avó. Meu irmão, eu e uma das crianças estávamos descalços quando chegamos na casa da minha avó Marta. Ela estava confusa e preocupada conosco. Minha mãe explicou calmamente o que tinha acontecido e nos chamou para dentro. Sabem como avós são, né? Ela fez algo para nos comer e colocou uns filmes para a gente enquanto meu pai ligava. Jorge não estava em casa. Ele provavelmente saiu logo depois de nós. E meu pai não encontrou nenhuma evidência de que ele tivesse entrado. Mas como estávamos muito assustados, decidimos ficar com a vovó até meu pai terminar as compras com meu outro tio. Quando chegamos em casa, ainda estávamos em choque e contamos tudo para o meu pai. Ele não gostou nada e achou que estávamos exagerando. Eu não achava que o Jorge fosse fazer alguma coisa, mas minha mãe e eu discordávamos. Tudo parecia muito suspeito. Ele apareceu justo quando meu pai e o tio Tom estavam saindo. Depois se recusou a ir embora e ainda voltou assim que eles saíram, bloqueando nossa saída. Eu sinto que ele tinha intenções ruins. Já era um cara horrível. Então não fiquei surpreso que ele pudesse nos machucar. Depois do que aconteceu, pedi para meus pais não deixarem o Jorge voltar à nossa casa, mesmo que isso significasse que não veríamos minha tia e meus primos. Mas, felizmente, depois disso, minha tia decidiu se separar dele e eles estão separados há mais de 10 anos, depois de ele dar uma surra nela que a mandou para o hospital. Naquela época, foi minha avó quem fez a denúncia e o Jorge foi preso por alguns anos. Depois de sair da prisão, nunca mais tentou entrar em contato com eles, e acho que isso foi o melhor. As crianças estão muito melhor sem a presença aterrorizante dele, e eu consegui criar um vínculo forte com cada uma delas, o que é ótimo porque sabemos que existem muitas histórias de abusadores que fazem coisas horríveis quando suas vítimas tentam seguir em frente. Desde pequenos, meu irmão estava sempre ao meu lado, mas tudo mudou drasticamente quando ele fez 19 anos e se mudou. Depois disso, eu não o vi muito. Sempre tivemos uma boa relação, então achei que as coisas continuariam da mesma forma, mas não continuaram. Quando ele se mudou, eu também me mudei pouco tempo depois, e isso deixou meus pais muito tristes, mas eu achei que fosse necessário. Naquela época, escolhi um apartamento pequeno perto deles, e fui o único dos meus irmãos que manteve contato. Eu falava com meus pais quase todos os dias e passava a maior parte dos feriados com eles. E assim, os anos passaram, mas nunca mais ouvimos falar do meu irmão mais velho, até que um dia eu estava fazendo um sanduíche e alguém bateu na porta. Quando abri, lá estava ele, meu irmão, embora ele parecesse completamente diferente. Estava quase irreconhecível. Ele tinha vindo me ver depois de quase 10 anos de ausência. Ele era apenas alguns anos mais velho que eu e, na época, eu tinha 28 anos, então ele devia estar na casa dos 30. Eu o convidei para entrar. Depois de um pouco de conversa sem graça, ele perguntou se poderia ficar comigo. Na época, eu estava namorando, e a gente estava conversando sobre casar. Mas ver meu irmão depois de tanto tempo fez com que eu aceitasse imediatamente, sem nem pensar se minha namorada gostaria que ele ficasse. Quando concordei que ele ficasse na minha casa, pensei que seria apenas por algumas semanas, e foi isso que eu disse para minha namorada. Felizmente, ela não teve problema com isso, embora, se tivesse, eu não teria pedido para ele ir embora.
Ele era meu irmão, e não tinha como eu negar teto para ele. A partir daquele dia, meu irmão se mudou e logo fez da casa dele. Dormia no sofá e, para ser honesto, ocupava muito do meu espaço. Ele mal saía do sofá por semanas. Embora não me contasse nada sobre sua vida nos últimos 10 anos, parecia que ele tinha tido uma vida complicada. O que era evidente é que ele não tinha trabalho. Quando chegou, trouxe apenas uma pequena bolsa com suas roupas. Parecia que ele não tinha nada. Durante esse tempo, eu tinha que cuidar de tudo, e as finanças ficaram bem apertadas com a presença dele. Um dia, perguntei se ele poderia procurar um emprego e ajudar nas contas, já que ele ficaria muito em casa. Embora ele tenha concordado, nunca realmente fez isso. Isso deixou minha namorada muito brava, mas eu continuei dizendo que ele precisava de tempo. Quanto tempo uma pessoa precisa para se ajustar? Eu fui um idiota. Achei que devia ser paciente, mas não fazia sentido pedir para ele fazer as tarefas de casa quando nem se mexia do sofá. Um dia, tivemos uma pequena briga e ele decidiu sair por um tempo. Depois de alguns dias, ele voltou, mas se comportou exatamente da mesma forma, ficando no sofá e fazendo nada enquanto eu fazia tudo. Aí as coisas pioraram. Ele começou a trazer drogas para a casa. Eu o peguei fumando algo que não conseguia identificar no lavatório. Não era maconha. Então disse que ele teria uma última chance, mas precisava largar aquilo e arranjar um emprego ou teria que sair de casa de uma vez por todas. Eu não queria ser cruel com ele, mas era necessário. Ele fingiu que realmente se importava com o que eu disse e prometeu que queria mudar, mesmo sabendo que ele estava mentindo. Um dia, voltei do trabalho e o encontrei no sofá, como sempre, mas agora com os amigos bem suspeitos que ele tinha convidado e estavam passando um cigarro. Eu disse que ele precisava sair. Então ele ficou muito irritado e se colocou na minha frente. O que ele me disse me deixou sem palavras. Cuidado quando for dormir. Era apenas uma ameaça, mas tentei minimizar, devido ao estado em que eu estava. Mesmo assim, aguentei mais um mês, mas nada melhorou. Então finalmente o mandei embora. Não aguentei mais. Isso aconteceu uma manhã antes de eu sair para o trabalho, e quando voltei, ele tinha sumido. Me senti um pouco mal, mas, ao mesmo tempo, não aguentava mais ver meu irmão abusando da minha confiança daquela maneira. Minha vida estava ficando caótica com ele em casa. Alguns dias se passaram sem notícias dele, até que uma noite, quando estava voltando do trabalho, o encontrei sentado na minha garagem. Naquele momento, ele pediu desculpas pelo ocorrido, me disse que tinha arrumado um emprego em outra cidade e que partiria na manhã seguinte. Então me pediu para deixar ele ficar lá naquela noite. Eu realmente fiquei feliz por ele e parabenizei por finalmente colocar sua vida nos eixos. Naquela noite, celebramos o começo de sua nova vida com alguns drinks de whisky, apenas um pequeno brinde, já que eu teria que trabalhar no dia seguinte e ele pegaria um trem. Sempre fui ruim com álcool, então não tinha nem terminado o primeiro drink quando já comecei a me sentir tonto, então decidi ir dormir. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível e com o corpo todo dormente. Não entendi por que me sentia tão mal até sair do meu quarto e encontrar uma cena que eu nunca vou esquecer. Minha casa inteira estava vazia. E quando digo vazia, é no sentido literal. Não havia um único móvel na minha sala, nem um único aparelho na minha cozinha, exceto pela geladeira e o fogão embutido. Também não estavam meu celular e minha carteira, que estava jogada no chão, completamente vazia, com apenas minha identidade e carteira de motorista. E, claro, meu irmão não estava em lugar nenhum. O desgraçado colocou alguma coisa no meu drink. Depois que me deixou desmaiado, roubou toda a minha casa. Para ser honesto, quando vi aquilo, mais do que ficar com raiva, eu fiquei muito magoado. Não conseguia acreditar que ele teria sido capaz de fazer isso comigo. Minha namorada ficou furiosa, com razão, mas o pior de tudo é que ele era meu irmão. E eu não queria ser o responsável por colocá-lo na prisão, não queria causar essa dor nos meus pais e irmãos. Então, eu apenas voltei para comprar todas as minhas coisas. Mas, naquele dia, meu irmão morreu para mim. Isso aconteceu há mais de 5 anos, e até hoje não sei nada sobre ele. Não sei o que ele fez da vida, mas imagino que tenha continuado da mesma forma.
já que minha família nunca mais ouviu falar dele. Nunca contei essa história para ninguém, exceto para meus pais e os policiais que investigaram o caso. Para ser sincera, nem mesmo meu marido sabe tudo o que aconteceu. Já se passaram 26 anos desde aquela loucura, mas ainda sinto náuseas, suor frio e pânico, como se fosse ontem. Troquei os nomes para preservar a privacidade, principalmente porque ainda sinto aquela enorme ansiedade toda vez que ouço o nome de um conhecido da minha ex-amiga. Tudo começou quando conheci a Miley no primeiro ano do ensino médio, quando tínhamos 11 anos. A gente logo se deu bem. Em um piscar de olhos, éramos melhores amigas, tínhamos muitas coisas em comum e compartilhávamos várias matérias. Então passávamos o intervalo, o almoço e até depois da escola juntas. Ela conhecia minha família e eu conhecia a dela. Meus pais não eram grandes fãs dela, mas isso porque eram meio snobs. Tinham dinheiro e essas coisas. Os pais da Miley não trabalhavam, viviam de mesada e não tinham muito. Honestamente, não me importava com isso porque ela era minha melhor amiga. No começo, a mãe dela, Sasha, era uma fofa, sempre oferecendo coisas para a gente e insistia para eu passar mais tempo com eles. O pai, Charles, às vezes nos levava para a escola, já que ele tinha uma filha mais velha, a Alison, que estudava em uma escola para crianças com deficiência mental severa. Quase sempre eu ficava no carro com Charles, enquanto Miley e Sasha iam buscar a Alison. Foi durante um desses momentos de espera que as coisas entre Charles e eu tomaram um rumo estranho. A primeira vez que ele colocou a mão na minha perna, eu tinha 12 anos. Isso me deixou muito desconfortável, mas eu não entendia o porquê. Eu me sentia boba, já que estávamos apenas conversando sobre coisas normais. Na próxima vez, ele colocou a mão um pouco mais alta e começou a apertar minha coxa. De novo, estávamos falando de coisas banais, como escola ou passeios, mas aquilo virou uma rotina. Ele sempre retirava a mão quando Miley e sua mãe voltavam. Quando eu tinha 14 anos, algo mais intenso aconteceu. Tínhamos que parar na casa deles para deixar umas coisas, e Charles e eu ficamos no carro, como sempre, enquanto as outras pessoas entravam. Não estávamos conversando sobre nada interessante quando ele se inclinou e me deu um beijo. Eu estava bem na frente dele, mas virei o rosto e ele me deu um beijo na bochecha. Ele então perguntou se eu estava envergonhada, e eu disse que não, mesmo sendo muito envergonhada. Eu achava que estava exagerando, porque tinha visto Charles fazer a mesma coisa com a Alison. Nos 2 anos seguintes, o comportamento dele não mudou. Ele sempre colocava a mão nas minhas coxas, fazia massagens nos meus ombros, me abraçava por tempo demais e me dava beijos para cumprimentar ou se despedir. O estranho é que só percebi depois que tudo isso acontecia quando Miley e Sasha não estavam por perto. A última vez que algo aconteceu foi quando eu tinha 16 anos. Miley e sua família se mudaram porque ela engravidou e precisavam de um lugar maior. Comecei a ir cada vez menos à casa deles, mas mantivemos contato por telefone. Depois que o bebê nasceu, fui convidada para passar a noite, porque Miley queria me contar algo importante. Meus pais deram permissão, então Charles veio me buscar. Quando chegamos, soube que Sasha havia se acidentado e estava com pinos na perna. Por isso estava dormindo no andar de baixo. Charles ficaria no quarto de Miley e eu ficaria no quarto de Charles e Sasha, com o bebê. Miley, muito animada, me perguntou se eu queria ser madrinha do bebê. Eu pulei de alegria e, claro, aceitei. Algum tempo depois que os pais dela se despediram, Miley e eu ficamos conversando até 3 horas da manhã. Em algum momento, acordei sem saber o motivo, já que geralmente dormia de uma vez. Estava tudo escuro, e eu tinha virado de costas para minha amiga, com as pernas esticadas. De repente, senti algo estranho sob os lençóis. Percebi que meu vestido de noite estava subindo e minha calcinha também se movia. Naquele momento, acho que entrei em choque, porque não conseguia me mover nem falar. Tudo o que eu queria era gritar para Miley ou para alguém. Mas, em vez disso, congelei. Quando a escuridão começou a clarear, finalmente vi Charles, sem camisa, inclinado sobre mim na cama, com uma mão sobre os lençóis fazendo algo que não deveria e a outra no próprio corpo. Ele sussurrou para eu me calar e me ofereceu ir até seu quarto para melhorar as coisas.
Eu só consegui balançar a cabeça, sinalizando que não queria, mas estava gelada. Ele reagiu com um bem, talvez na próxima vez. Levantou-se e saiu. Nesse momento, percebi que ele estava completamente nu, o que me deixou ainda mais chocada. Fiquei ali por horas, sem conseguir dormir, olhando para a porta. Não chorei, eu não chamei a Millie, nem fiz nada além de ficar lá parado, como uma estátua, sem a menor ideia do que fazer. Na manhã seguinte, enquanto me vestia, ainda em silêncio, Millie e Sarah estavam na cozinha com a Alison e o bebê. Foi quando Todd entrou na sala e me lançou um: "Você não vai contar pra ninguém, vai?" Aquela frase me deixou em choque. Logo, comecei a procurar desculpas para não voltar mais, mas continuei falando com a Millie no telefone. Alguns meses se passaram e numa aula de psicologia na faculdade, discutimos os diferentes tipos de abuso que as pessoas sofrem. Foi naquele momento que eu desabei. O peso do que tinha acontecido comigo me atingiu como um caminhão. Eu chorei desesperadamente, sentia calor, tremia e meu peito estava apertado. Achei que fosse desmaiar. Quando finalmente consegui me acalmar, conversei com a psicóloga da faculdade, que sugeriu que eu contasse tudo para os meus pais. Ela ainda me arrumou um táxi para ir para casa. Quando cheguei lá, contei tudo para minha mãe. Ela rapidamente contou para meu pai, e juntos decidiram chamar a polícia. Algumas horas depois, 2 policiais vieram em casa, e eu contei tudo, desde quando conheci a Millie até a minha última experiência com o Todd. No dia seguinte, o Todd foi preso por abuso infantil. A polícia me avisou que, caso ele negasse as acusações, eu poderia ter que depor em tribunal. Apesar do medo, meus pais me garantiram que estariam ao meu lado. Mas, no fim das contas, o Todd não negou nada. Ele admitiu ter feito mais do que eu me lembrava, e foi aí que eu soube que, às vezes, o nosso cérebro bloqueia as memórias traumáticas. Eu não fazia ideia do que mais tinha acontecido, porque a polícia não me contou, e para ser honesta, eu não queria saber. Pode parecer estranho, mas para mim, a parte mais dolorosa não foi o que ele fez, mas o que aconteceu depois. Mais tarde, naquele dia, a Millie e a Sarah me ligaram, furiosas. Começaram a gritar, me questionando por que eu estava mentindo sobre o Todd, dizendo que me odiavam por espalhar mentiras e que ele não era assim. Tudo o que eu conseguia fazer era ficar lá, chorando, ouvindo os reproches delas. Foi minha mãe quem finalmente desligou o telefone. Eu me senti terrível, carregando a culpa de ter destruído a família dele. No final, o Todd foi condenado pelo abuso que cometeu contra mim e ficou preso por 18 meses. Depois, foi incluído no registro de criminosos sexuais, e como havia uma pessoa vulnerável na família, todos ficaram sob vigilância dos Serviços de Proteção à Criança, CPS. Por causa dessa experiência, hoje, sendo mãe de 2 filhos de 5 e 3 anos, estou constantemente vigiando meus bebês, porque tenho muito medo de que eles possam encontrar um degenerado como esse algum dia. O pior é que casos como esse acontecem com frequência, e, na maioria das vezes, o agressor escapa impune. No entanto, não tenho palavras para descrever o quanto o abuso sexual pode destruir uma pessoa psicologicamente e emocionalmente. Toda vez que penso em como as crianças são vulneráveis a esse tipo de situação, especialmente nos dias de hoje, meu peito aperta e meu estômago dá um nó. Então, a única coisa que posso dizer é: cuidem bem dos seus filhos e não confiem em ninguém.